Este é o resumo dos conceitos fundamentais da Unidade 1 de Filosofia do 10º ano. Torna-te nosso patrono e vê o resumo do programa inteiro através de um pequeno preço mensal para ajudares a manter este canal ativo. Vamos a isto? A filosofia da ação é uma área que procura analisar em que consiste uma ação e saber como é possível explicá-la, tendo em conta as razões do agente, que é quem realiza a ação. Um acontecimento é algo que ocorre num determinado tempo e lugar e que é suscetível de afetar o sujeito, mas que em princípio não depende da sua vontade. Devemos, no entanto, evitar estabelecer uma distinção rígida entre acontecimentos e ações, porque os movimentos humanos também são algo que acontece. Para além dos acontecimentos, existe aquilo que fazemos de modo inconsciente e involuntário, consciente e involuntário, involuntário por efeito do hábito e, por fim, consciente e voluntário. Só o que é consciente e voluntário podemos chamar de ação humana. A ação humana é o que fazemos de um modo voluntário e consciente, surgindo em princípio como algo livre, racional, intencional e, por conseguinte, responsável. Intenção é o curso de ação que alguém pretende seguir ou o propósito que guia uma determinada ação. As ações intencionais são originadas por motivos, crenças, interesses e aspirações. São realizadas por alguém que as quer realizar, e aí está o desejo, e que acredita que esse é o melhor meio para atingir um fim, e aí está a crença. Uma ação básica é aquela que se faz direta e intencionalmente. Uma ação não básica é aquela que, para ser realizada, necessita de outras ações básicas. O conceito de intenção é próximo do conceito de desejo. Mas o desejo, que normalmente é entendido como uma tendência acompanhada de consciência, também pode ser inconsciente, enquanto a intenção, em princípio, é consciente. O motivo é a razão consciente do agir e torna uma ação intencional compreensível. É diferente do conceito de móvel, que é algo que conduz à ação por forças mais ou menos irracionais ou até mesmo inconscientes. Tal como o desejo pode ser consciente ou inconsciente, também o motivo pode ser voluntário, quando se refere a razões ou crenças, ou involuntário, quando se aproxima do desejo, sobretudo do desejo inconsciente. A finalidade, ou meta de uma ação, é tudo aquilo que ativa, orienta e dirige a ação, respondendo à pergunta para quê? A deliberação é o processo de reflexão e de ponderação que, em princípio, antecede a decisão. A decisão consiste na escolha de alternativas possíveis em função de determinadas razões e motivações, mas nem todas as ações são deliberadas, já que muitas vezes não há reflexão prévia ao agir. O autor de uma ação chama-se agente. Realizando as ações de forma consciente, voluntária e intencional, ele pode ser responsabilizado. Há uma relação direta entre liberdade e responsabilidade. Responsabilizar o agente por uma ação é pressupor que ele é livre, ou seja, que tem o poder de escolher sem ser coagido ou obrigado. A noção de liberdade que acabamos de falar corresponde ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a possibilidade de escolha e autodeterminação. Corresponde ao ato voluntário, autónomo e independente de qualquer coação externa e interna. A existência de forças externas e internas que não conseguimos controlar, seja a nível biológico ou sociocultural, pode-nos fazer duvidar desse livre-arbítrio. Muitos cientistas asseguram que tudo na natureza se encontra determinado, obedecendo a relações de causas e efeitos. Será que o mesmo se passa com as ações humanas? Se sim, então temos que negar a nossa liberdade e a nossa responsabilidade no que toca às nossas ações. A liberdade que eventualmente temos não é absoluta, mas sim situada e condicionada. As condicionantes da ação humana são todo o conjunto de constrangimentos e obstáculos que lhe impõem limites, mas ao mesmo tempo que limitam, abrem de igual modo um horizonte de possibilidades, assumindo-se também, de certa maneira, como as condições do nosso agir. Há condicionantes físico-biológicas, as que estão ligadas à nossa constituição morfológica e fisiológica, condicionantes psicológicas, ligadas à nossa personalidade, ao nosso temperamento e aos nossos estados psicológicos temporários, e histórico-culturais, que são fatores de caráter histórico, cultural, social, económico, científico, tecnológico, religioso e etc. A existência de condicionantes não implica a inexistência de livre-arbítrio. O problema do livre-arbítrio consiste em saber se a liberdade humana, em termos de possibilidade de optar, é ou não compatível com outras forças que a parecem anular. Há três teses que procuram dar resposta ao problema: deterministas, compatibilistas e libertistas. O determinismo radical defende que não existe livre-arbítrio, o que implica que o agente de uma ação não tenha qualquer responsabilidade por essa ação. Encarando a natureza como um conjunto de coisas e factos
em que tudo resulta de causas anteriores, a que se seguem efeitos inevitáveis, o determinista concebe o universo como um vasto sistema que obedece a leis causais invariáveis. Em psicologia clássica, a corrente behaviorista defendia a existência de um determinismo ambiental. Em oposição a estas conclusões, há quem afirme que a componente genética é decisiva. Isto chama-se determinismo hereditário. As principais objeções contra o determinismo são o argumento da experiência e da responsabilidade e a ideia de que o universo não constitui um sistema determinista. O argumento da experiência e da responsabilidade diz que sabemos que somos livres porque nos apercebemos imediatamente de que o somos de cada vez que efetuamos uma escolha consciente. O compatibilismo, ou determinismo moderado, aceita o determinismo no mundo natural, mas defende que há liberdade e responsabilidade na esfera humana. Afirma também que um ato pode ser, em simultâneo, livre e determinado. O compatibilismo assenta na distinção entre ações livres, que resultam da vontade, e ações não livres, que resultam da coerção ou obrigação. Livre significa isento de coerção, o que não quer dizer que as ações não sejam causadas por fatores que não controlamos. Mesmo que as nossas ações sejam causadas, podemos sempre agir de outro modo. Isto é suficiente para podermos ser responsabilizados por uma ação. Existe uma objeção contra o compatibilismo. Ao dizer-se que somos livres, mas que as nossas ações decorrem dos nossos desejos e do nosso caráter, não manipulados, não podemos ignorar que o caráter e o desejo dependem de forças que nós não controlamos. Se assim for, nós não somos realmente livres. O libertismo defende, radicalmente, o livre-arbítrio e a responsabilidade humana, considerando que o agente tem o poder de interferir no curso normal das coisas pela sua capacidade racional e deliberativa. Existem dois grandes argumentos libertistas: o argumento da experiência e da responsabilidade, que já definimos anteriormente, e também de que o universo não constitui um sistema determinista, que também falámos anteriormente. É impossível prever os fenómenos a partir de causas determinantes, pelo que se recorre às noções de acaso e aleatoriedade. É a chamada perspectiva indeterminista. As objeções face ao libertismo são as seguintes. O facto de termos experiência, da liberdade e de atribuirmos responsabilidades não prova que elas existam. Elas podem ser ilusórias. Se é o acaso que conduz as ações humanas imprevisíveis, então elas também não são livres, nem o agente é responsável. Esta corrente de pensamento não nos dá grandes explicações relativamente àquilo que produz as nossas decisões. Espero que tenhas gostado. Se quiseres ter acesso aos resumos de todas as unidades, e resumos de outras disciplinas também, junta-te aos nossos patronos através do link na descrição e por um pequeno custo mensal poderás estudar de forma mais intuitiva e ao mesmo tempo ajudar a manter este canal ativo e a criar ainda mais conteúdos para te ajudar a subir as notas. Subscreve também aqui no YouTube e ativa as notificações para não perderes o próximo vídeo. E não te esqueças de nos seguir também no Instagram e no Facebook. Até à próxima!